Fala, povo de Deus, graça e paz, como que vão as coisas? Graças a Deus por aqui tudo bem, a gente está indo já para o segundo vídeo do canal. Se você não assistiu o primeiro vídeo, a gente está falando sobre identidade, vai lá, acessa, deixa sua curtida, deixa seu like lá, faça sua inscrição no canal para ser sempre abençoado. Todas as semanas a gente está postando um vídeo novo e para abençoar a sua vida. Tá? Que Deus possa direcionar essa palavra, que o Espírito Santo possa te confrontar a viver uma vida realmente íntegra com Ele, né? Uma vida de verdade na presença dEle. Hoje a gente vai meditar vai estar sobre um texto muito legal, Romanos capítulo 4, do versículo 16 a 22, é uma leitura um pouquinho extensa, né? Mas é muito legal falar sobre. E hoje a gente vai tratar sobre a questão da fé. A gente tem pouco tempo, então a gente vai tentar resumir e tratar esse ponto aí, que é um dos pontos cruciais, é algo que norteia a nossa vida, né? Uma das identidades daquele que nasceu em Cristo é justamente a fé. A gente agora vive e responde as coisas de forma que a nossa fé vai ali à frente, e a gente vai meditar hoje sobre essa questão. Romanos capítulo 4, versículo 16 a 22, o texto diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a sua posteridade. Não somente a da lei, mas também a da que é da fé, assim como teve Abraão, que é o pai de todos nós na fé. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual verifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, que por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também ele era poderoso para fazer. O texto que nós lemos fala sobre nosso patriarca e o nosso pai na fé. Pai na fé por quê, né? Porque ele creu antes, sem ter visto, sem ter tido um contato físico, digamos assim como nós cremos em Jesus. A gente não o viu, a gente não esteve em seus dias, mas nós lemos sobre ele, ouvimos sobre ele e nós cremos nele. Cremos que ele é nosso Senhor e Salvador. E algo muito interessante sobre a questão da fé é que, assim, já de princípio a gente já podia criar já um assunto bem polêmico, né? Onde a fé comunica com a razão, ou fé e razão podem andar juntos, e uma série de coisas, porque o que o texto está falando é justamente sobre isso. Quando o texto fala que Abraão creu contra a esperança dos seus dias, é engraçado nós pararmos para pensar sobre o que está escrito, né, o que Paulo quis mandar escrever para a igreja localizada em Roma, é que é muito interessante que o texto aqui, creu, teve esperança. Contra a esperança, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, a lógica dos dias de Abraão dizia para ele que ele só podia gerar com uma determinada idade. Só que Abraão não atentou para a sua velhice. E o texto vai dizer que ele também não atentou para a velhice de sua esposa Sara. O termo aqui usado é amortecido, né? Não é de amortecimento, não. É de morte mesmo. Já estava envelhecido, já não gerava mais. E algo muito interessante dentro dessa aplicação é que, às vezes, a nossa fé ela não precisa ser 100% lógica. Vou explicar, tá? Não é fideísmo que eu estou falando para vocês. Tem até um livro que eu queria indicar para estudo, Enciclopédia da Apologética, do Norman. É muito legal, ele faz algumas defesas à teologia, e ele fala muito sobre essa questão do combate ao fideísmo, né? Que o fideísmo diz o seguinte, vou resumir para vocês para o vídeo não ficar extenso. O fideísmo fala que a razão tem que ser totalmente extirpada da questão da fé. A gente não pode raciocinar, não tem como explicar. E eu discordo disso, assim também como Norman.
Porque a nossa fé ela é racional no ponto em que nós conseguimos explicar quem fez isso. Por exemplo, se alguém foi curado de um câncer, quem foi que curou? A lógica nossa da fé diz que foi Jesus que curou. Agora, explicar como que aconteceu, não dá para explicar, que aí agora é onde entra a fé. Elas não estão em conflito, fé e razão, elas andam junto. Nós temos uma série de textos, tanto é que nesse próprio livro, Enciclopédia da Apologética do Norman, ele vai tratar sobre vários textos em Isaías, textos paulinos, o próprio Cristo tentando produzir ali nos discípulos a questão do pensamento racional. Isso é uma instrução bíblica para nós, a gente precisa ter uma razão, a gente precisa calcular, ter uma lógica das coisas. Só que tem um certo limite também dessa questão lógica dentro da fé. Eu te pergunto como que a gente consegue explicar logicamente que Abraão gerou em quase 100 anos e Sara também. É quase que impossível tentar argumentar de alguma forma, mas a gente sabe que Deus assim o fez e ele se tornou pai de uma grande nação e toda a sua descendência, toda a sua posteridade foi abençoada, tanto é que nós conhecemos ele como nosso pai na fé. Olhem para vocês verem a promessa de Deus se cumprindo mesmo fora da lógica. E eu quero ativar algo na sua vida assim. Qual o propósito de falar sobre a fé? Eu queria te dizer para algo bem direto e simples dentro desse texto. Existem coisas que Deus propôs para o seu coração, que Deus propôs na sua vida, propôs em todos os aspectos, em todas as áreas, sejam elas sentimentais, profissionais, espirituais, ministeriais, em todas as áreas. Ele propôs coisas para a gente, ele propôs coisas para você, para mim. E às vezes as promessas de Deus nos levam para um lugar onde a gente olha para a lógica e fala assim, não, isso daqui não tem condição de haver lógica, não tem condição de ter lógica. Mas o que esse texto nos diz é o seguinte, às vezes é necessário crer contra a esperança, às vezes é necessário crer contra a lógica. Eu não sei qual desafio que você tem enfrentado na sua vida ou uma realidade que tem sido proposta para você que foge da lógica, foge dos cálculos naturais, foge da explicação humana. Eu quero dizer para você, irmão, quando você para, irmão, quando você não consegue argumentar, Deus entra em ação e ali ele começa a atuar no sobrenatural. Exercitar a fé, usar essa fé é algo muito complexo, também não é fácil, como eu disse no outro vídeo, é muito difícil, porque assim, você crê contra a esperança dos seus dias é meio complexo. Quando um médico, um doutor chega com um diagnóstico negativo e fala, olha, sua doença é crônica e você tem tantos dias de vida, aquilo começa a martelar em você e a grande questão é a seguinte, será que existe uma possibilidade de saída? Será que existe algo que pode ser gerado, que pode transformar? E eu quero dizer para você que existe uma possibilidade de haver uma porta aberta, isso daí se chama fé, irmão. Abre essa porta, passe por ela, esteja aplicado a ela. Se te falta fé, peça a Deus para que Ele acrescente. É Deus que dá, é presente dele para nós. Dentro de todos os dons espirituais, sabedoria, ciência, fé, são coisas que Ele acrescenta em nós. Eu não sei como que você tem passado, como tem sido os seus dias, mas peça a Ele para que Ele acrescente, peça a Ele para que Ele te dirija, peça a Ele para que Ele coloque dentro do seu coração fé. Porque eu tenho certeza que com a fé você vai chegar em lugares que você nunca imaginou. Por quê? Porque enquanto a sua razão te diz aqui você para, a sua fé fala, não, esse limite que eu estou impondo para mim mesmo, ele é transponível, eu consigo passar. Por quê? Porque o meu Deus me faz passar. Porque com Ele eu consigo, porque com o Pai que está na frente, todas as coisas cooperam. Tudo acontece para que a vontade do Pai seja cumprida. E o texto finaliza falando, olha, se o Senhor ele está conosco, se o Senhor ele fez essa promessa, se realmente existe isso direcionado por Deus, o único posicionamento que nós devemos ter é crer. E tem algo muito importante também a ser lembrado aqui no finzinho do vídeo. A fé ela anda muito com o tempo. Ela anda lado a lado com o tempo. Se nós formos precipitados no tempo, nós podemos começar a mitigar na fé, a perder essa questão da fé e podemos enfraquecer. Que o tempo não possa enfraquecer a sua fé, irmão.
Tem coisa que Deus prometeu para você, ou quem sabe Ele te direcionou e já passou um tempo, passou um ano, passou 2 anos, sei lá. E aí às vezes você se pergunta, será que não vai chegar isso? Eu quero te dizer, irmão, o povo que estava lá no deserto, eles passaram 40 anos no deserto, dando voltas, voltas e mais voltas, até com que Deus achasse que eles estivessem prontos para pisar na terra. Existe um tempo de Deus para com que as coisas dele também aconteçam na sua vida. Então passe pelo tempo de Deus, passe pelo processo em que Deus tem te colocado, crendo, tendo fé o tempo todo, sendo constante. É fácil, Samuel? Não é fácil, meu irmão. Eu concordo com você, se você gritar daí eu pudesse escutar aqui, olha, não é fácil, Samuel, ter fé no decorrer do tempo, porque às vezes demora, às vezes parece que não vai acontecer, mas eu quero dizer para você, irmão, creia. Porque se o mar estiver na nossa frente, o mar vai se abrir. Se o útero estiver infértil, o próprio Deus faz vida ser gerada. Se o homem estiver morto depois de 4 dias, Jesus ele dá a ordem e Lázaro volta à vida. E tem uma série de textos para dizer para você sobre questão de tempo e atuação divina. Eu quero dizer para você que ele atua na hora certa, que ele te fez a promessa e dentro da vontade dele já foi, já cumpriu, já está lá. Tenha fé, creia naquilo que ele te disse. Creia naquilo que Ele propôs no seu coração. É isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha fé para todos os seus dias. Se possível, retire um tempo para estudar a palavra, para oração, para dedicação à vontade de Deus. Viva em amor, pregue amor, transmita amor. É isso que Cristo fazia. É a obra dele e é também nossa missão. Que Deus abençoe a sua vida. Um abração, graça e paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.